Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Boa noite você que está em casa, que está nos ouvindo aí também. Dedica esses minutinhos aí ao Senhor. Queria pedir para vocês aqui também que se dedicasse esse tempo a me ouvir, me desse uns minutinhos aqui da tua atenção, amém? Eu sei que é difícil, às vezes o celular, às vezes chama atenção, né? Uma vez eu fiz um desafio com os irmãos, liga o cronômetro e vira o teu celular e bota para baixo. Aí você vai depois perceber quanto tempo você consegue ficar longe dele. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Eu só consigo falar o teu ouvido, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo a comunicar ao teu coração, a trazer uma revelação para ti. Enquanto eu louvava e adorava aqui com os irmãos, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração, sobre um tempo que nós temos vivido, onde o Senhor tem abalado as estruturas de muitas pessoas. O Senhor tem destruído, na verdade, muitas construções que nós fizemos. Como assim, Tiago? É isso. Tudo aquilo que nós temos construído ultimamente, que não tem um fundamento firme no Senhor, Ele tem destruído. Eu vejo famílias que muitas vezes o fundamento estava no pai, outros que o fundamento estava na mãe, outros que o fundamento estava no filho, outros que o fundamento estava no emprego, e o Senhor tem tirado essas coisas. Por quê? Por que o Senhor tem feito isso? Queridos, ninguém constrói uma casa com fundamento ruim. O Senhor, Ele já nos orienta nisso, para que a gente possa construir a nossa casa no fundamento que é Ele, a rocha viva, o próprio Jesus. Mas muitos de nós, queridos, a gente escolhe construir sobre outros fundamentos. Aí sabe o que o Senhor faz? O Senhor derruba. E às vezes a gente fica assim sem entender. E eu estava aqui adorando o Senhor, o Senhor me trouxe aqui a lembrança da vida de Jó. A Bíblia testemunha no primeiro capítulo que ele era um homem justo, temente a Deus, cumpria toda a lei, era muito próspero, tinha várias coisas, tinha uma família grande, aos olhos de todos era um homem de Deus. E aí o Senhor vai e abala tudo aquilo que ele tem. Por quê? Porque o fundamento dele não estava no Senhor. Porque você percebe que a aprovação dele termina quando ele diz a seguinte expressão: antes eu conhecia Deus e ouvi falar, hoje de contigo andar. Ou em outras traduções, face a face. Você entende isso? Imagina assim, é como se muitos de nós estivéssemos construindo a nossa casa, e a gente às vezes está lá na nossa casa e percebe uma rachadura, percebe uma goteira caindo, percebe uma porta torta, percebe uma chuva vindo e destelhando a casa, e você fica, meu Deus, o que está acontecendo com a minha casa? Queridos, se algum dia você foi resgatado pelo Senhor Jesus, creia que Ele está nos abalando para que a gente possa construir uma casa num fundamento certo. Enquanto eu orava o Senhor falava comigo, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O Senhor falava comigo que tem pessoas aqui que têm esse sentimento. Poxa, mas eu tenho levado a minha vida correta, eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito aquilo que os meus pastores ou aqueles que eu já ouvi me orientam. E eu percebo que a minha vida não anda. Eu percebo que tudo que eu estou construindo está sendo destruído. Tudo aquilo que eu tinha por fundamento está caindo. Se tem alguém com esse sentimento aqui, querido, me ouvindo, eu quero que você confie no Senhor, porque quem está promovendo tudo isso é Ele mesmo. Sabe para quê? Para que a gente possa começar a construir um bom fundamento. E nós aqui temos pregado domingo a domingo sobre fundamentos. Quem é construtor aqui vai saber do que eu estou falando, que toda obra, 35% dela está debaixo do chão. Está de dentro do chão. E se você não construir um fundamento bom, a casa vai ser ruim. Você pode construir com o melhor acabamento possível, você pode comprar tudo de primeira linha, que a sua casa algum dia vai te dar grandes problemas.
E é isso que o Senhor está fazendo hoje, nos permitindo estabelecer fundamentos de acordo com aquilo que Ele nos orienta, que é o próprio Jesus. Por isso que domingo a domingo nós estamos aqui falando sobre fundamentos. Eu, Richardson, Velarim, Janiel, os irmãos que têm pregado aqui, Mag, estamos falando sobre fundamentos. E hoje eu queria falar sobre um fundamento. Um fundamento hoje. Queria partilhar contigo sobre o amor. Mas o Senhor, Ele me colocou uma palavra sobre o seguinte: o perdão como expressão do amor. E eu passei algum tempo refletindo sobre isso. Eu queria partilhar essa reflexão com você, amém? Vamos começar do início. O que é amor para você? O que é amar? Vamos lá em 1 Coríntios 13. Eu queria que você ficasse com a tua Bíblia aí, seja no celular ou no livro, Apóstolos aí, porque eu creio que a palavra prega melhor do que eu. E eu creio que ela vai falar mais ao teu coração do que eu mesmo. Então me acompanha aí, tá? 1 Coríntios 13. A partir do versículo 1. É um texto extremamente conhecido, mas eu queria refletir um pouco sobre esse texto, quero começar por aí. O texto diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse, toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência e não busca seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Obrigado, Santa. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queria ficar só até aí. O que é o amor, querido? Primeiro, no verso 2, ele começa falando sobre... perceba que ele fala que mesmo que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé. Então ele está falando sobre fundamento, não é isso? Então ele começa o texto falando sobre que o amor é o fundamento da nossa vida. Muitas vezes quando a gente começa uma vida cristã, a gente é muito incentivado a ter fé, não é isso? Mas se você quiser desenvolver um processo de fé na sua vida sem ter o amor, o texto diz que você está começando a construir a parede primeiro do que o fundamento. Não que ela não fosse importante, mas ela não é o fundamento. O fundamento é o amor. Amém? O Efésios 3,14 ainda diz assim: por esse motivo, quer abrir aí? Eu vou ler mais esse texto. Efésios 3,14 diz assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebessem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também, por meio da fé, que Cristo viva no coração de vocês, e oro para que tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo,
em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade, ou seja, toda a dimensão do amor de Cristo. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Perceba que Paulo fala sobre vários pedidos ao qual ele pede a Deus, mas ele sempre estabelece o fundamento, que nós tivemos raízes e alicerces no amor. Que amor é esse? Ele diz que esse amor, a vida e expressão desse amor, nos ajudaria a compreender toda a dimensão do amor de Cristo por nós. Então eu penso que o amor, a expressão inicial do amor é a doação, a entrega de si mesmo. Não é verdade? Porque se Jesus é a expressão plena do amor, então quer dizer que o amor, ele significa entrega. Às vezes a gente tem uma tendência a confundir com paixão, né? Às vezes a gente tem tendência a confundir que o amor é algo que simplesmente nós recebemos. Eu vim de uma época onde nós ousávamos aceitar Jesus. Você vê dessa época? Muita ousadia nossa a gente achar que aceita Jesus, né? A compreensão é de que Jesus em algum momento ele nos recebeu e nos resgatou. Seria muita pretensão nossa, né? Falar assim, não, acho que eu aceito esse Jesus aí. E você, querido? O que você pensa a respeito disso? O fundamento da tua vida realmente está no amor? Queria que você refletisse sobre isso. Aonde você está construindo a tua vida? Sobre qual fundamento você está fazendo isso? Perceba no texto inicial que eu li, ele fala assim, ó, mesmo que eu desse a minha vida para ser queimada. Aí eu me lembrei de Daniel. Aliás, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrei desses na fornalha. Por que eles foram para a fornalha? Porque eles doaram a sua vida para o Senhor. Eu falei assim, olha, eu vou para a morte, por amor a Ele. Minha vida não vale nada sem Ele. Eu não vou adorar outro Deus. Aí na fornalha ele encontra o Senhor. Qual o fundamento que você tem construído a tua vida? Será que é simplesmente como Jó, que era conhecido como alguém temente a Deus, que seguia todos os mandamentos do Senhor? É esse o fundamento? Eu creio que Deus o resgatou por isso, porque em algum dia ele ia cair. Não dá para confiar na gente. Eu não sou confiável. Eu, por mim mesmo, não sou confiável, não. Não confie em mim, não, querido. Que algum dia eu vou cair. Sabe por que eu estou aqui com a igreja e me sujeito à igreja? Porque no dia que eu cair, eu sei que alguém vai me levantar. No dia que eu der um passo para fora do caminho, alguém vai me puxar e falar assim, mano, não é por aí não, é por aqui, ó. Professor, irmão, glória a Deus pela tua vida. Quando a gente é fundado em amor, a gente deixa de ser autossuficiente, querido. Porque o amor, ele é doador, ele se entrega. O grande problema na nossa vida, querido, muitas vezes, como cristãos, a gente tem uma vida muito travada, que é onde a gente não vive nem na perspectiva mundana e nem na perspectiva de Deus. Porque a gente não quer gastar a nossa vida em estabelecer fundamento. A gente quer manter os nossos preceitos. Nós queremos manter aquilo que nós achamos que é correto. Quantas vezes eu conversei com irmãos que se frustraram com Deus, porque Deus não realizou os seus sonhos. Eu falei assim, então o fundamento era esse? Foi por isso que ele não realizou. Porque o fundamento estava ruim, querido. Entende? Se a nossa suficiência não for o Senhor, o fundamento está ruim. Veja que no verso 3,
o amor não significa boas obras. Você lembra aí no verso 3 que a gente leu lá de 1 Coríntios 13? Ele ainda fala assim, ó: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Boas obras não significa amor. Na verdade, as boas obras, elas são o resultado da nossa fé. Só que é outro nível, entende? Então imagina comigo, olha, se o meu fundamento é o amor do Senhor, a minha entrega total a Ele, eu começo a construir uma vida de fé, e a expressão dessa fé estabelece boas obras. Aí tem gente que começa a seguir o Senhor assim: nós precisamos fazer boas obras. Querido, espera aí, você acabou de conhecer o Senhor Jesus, aí você quer ir para a rua fazer boas obras, é isso? É como alguém chegasse aqui, igual a construção aqui do lado, estava o terreno limpo, eu falo assim: não, vamos botar um telhado aqui. Eu falei: vamos botar um telhado? Como é que eu vou botar um telhado aqui? Não, mano, a gente bota umas estacas aqui, ó, e sobe um telhado, vai segurar, vamos embora. Aí na primeira chuva que dá, cai. Sabe como é que é isso? Aí o irmão que começa a fazer boas obras, ele consegue fazer por um tempo, mas não consegue fazer a vida toda. Entende? Sempre que a gente diz aqui que a constância é melhor do que a intensidade, não é? Mas por quê? Para eu ser constante, é preciso ter fundamento. Eu sempre compartilho com os irmãos, eu já falei várias vezes isso aqui, tem um canal que eu assisto, gosto de assistir demais, é o Mais Globosat. Ele, das 8 às 10 durante a semana, ele tem um programa que chama assim, O Mundo Visto de Cima. É um sobrevoo de helicóptero, passando por todas as cidades do mundo, e contando a história de cada uma dessas cidades, né? Eu fico brincando, eu falei, já que eu não tenho dinheiro para viajar o mundo inteiro, então eu fico assistindo como é que é cada lugar, né? Quem sabe onde eu vou, né? E aí ele conta assim de lugares, eu fico impressionado quando você pega um lugar assim, não, esse aqui é o castelo, blá blá blá, que foi construído 300 anos antes de Cristo. Aí eu faço as contas, eu falei assim, meu Deus do céu, é muito tempo. Como é que esse negócio resistiu tanto tempo? E foi construído com a tecnologia daquela época e resistiu por tanto tempo. Aí você percebe assim, que até mesmo os castelos que já passaram por guerra e foram derrubados parte deles, o alicerce está lá, o fundamento está lá, em cima de uma rocha, está lá em cima de uma montanha, que é uma rocha imensa lá, e está lá, permanece para sempre. Sabe por que a vida dos discípulos falam de Jesus, falam na nossa vida até hoje? Por quê? Porque o fundamento estabelecido foi o Senhor Jesus, por isso que fala até hoje. Estava comentando com o Richard, eu falei, querido, qual é o legado que nós queremos deixar? Qual o legado que nós queremos deixar? Nós queremos ser lembrados ou queremos ser imitados? Isso muda muito a vida da gente. Eu quero ser lembrado por alguém que eu fazia e acontecia, ou eu quero permanecer na história, me multiplicando em outra pessoa, como Jesus fez, aonde aquilo que eu aprendi, eu reparti, e aquilo vai ecoando para a eternidade, porque, queridos, nossa vida é muito curta. Pensa assim, ó, nós estamos no ano de 2021, se você pega uma construção que foi feita há 300 anos antes de Cristo, teoricamente nós estamos falando de um troço que tem 2.500 anos, um ser humano hoje, sei lá, quando vive bem, vive entre 85 e 100 anos, né? Vamos colocar assim, 85 anos, quando a pessoa vive, a gente já considera hoje como percorreu bem a carreira. 85 anos para 2.500 anos. Pensa nos discípulos, 2.000 anos atrás, e o testemunho deles fala até hoje. Na sua família, para os seus filhos, para o que você está construindo, qual o legado que você está deixando com eles? De fato, a tua vida vai continuar falando nas outras gerações? Ou você só vai ser lembrado? Ou você vai ser imitado? Então, como eu falei, no versículo 3, ele fala que o amor não significa boas obras. Tiago 2, de 14 a 18, ele fala a respeito da fé. Não é isso? Me mostra a tua fé sem as obras, que com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Mas nós estamos falando de um processo. Então hoje nós estamos falando de um fundamento que é o amor. E aí eu queria falar só de uma característica do amor,
que está lá no versículo 4 de 1 Coríntios 13, que fala que o amor é sofredor. O amor é sofredor. Ele fala de várias características, depois a gente pode meditar sobre elas, e o tempo não vai permitir que eu fale sobre todas elas detalhadamente. Mas eu queria falar sobre essa primeira característica do amor, o sofrimento. Que tipo de sofrimento que ele está falando? Eu tendo a entender que é o sofrimento semelhante ao de Jesus. Lucas 23, 33 fala assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. Esse tipo de sofrimento que ele está falando aqui do amor. A primeira característica do amor, que ele é sofredor, é que ele é perdoador. E é por isso que eu queria falar com vocês sobre o perdão como a primeira expressão do amor. Porque eu falei até agora foi só a introdução, agora nós vamos entrar no texto agora. Mas vai ser rápido. Amém? O perdão como a primeira expressão do amor. Agora, eu queria ler um texto um pouco maior com vocês, para que a gente entenda como é a expressão do perdão. Se nós estamos falando que o perdão é a primeira característica do amor, porque ele sofre, ele tudo sofre. Você lembra do texto que falou lá atrás? O amor tudo sofre. Tu imagina? Para eu perdoar, eu preciso sofrer algum dano. Não tem jeito, eu vou sofrer algum dano. Acho que um grande erro que os cristãos têm é que quando eles recebem Jesus, quando Jesus os resgata, eles acham que a partir dali acabou o sofrimento na vida dele. Mas o sofrimento que nós estamos falando é que eu não vou mais me vitimizar pelaquilo que acontece comigo, mas eu vou sofrer por amor daquele que me resgatou. Entende isso? É por isso que Paulo fala que ele se gloriava nos seus sofrimentos. Não é porque ele era masoquista, não é porque ele gostava de dor, é porque ele entendia que o fundamento dele era o Senhor. Então ele não era mais uma vítima, ele escolheu sofrer por amor ao seu Deus, ao seu Senhor. Será que nós escolhemos isso? Ou será que muitas vezes quando alguém nos fere, ou quando alguém nos faz sofrer algum dano, a gente entra na posição de vítima? Queridos, Mateus 18, 21 a 35, eu queria ler com você. Esse texto é um pouco maior, mas muito importante. Abra comigo aí, Mateus 18, de 21 a 35, por favor. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, querido. Que o Espírito Santo possa trazer revelação ao teu coração. Qual o fundamento que nós estamos estabelecendo na nossa vida? É o amor a nós mesmos ou o amor ao Senhor? Mateus 18, de 21 a 35 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse, aproximando-se de Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi apresentado-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristavam-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagassem tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Queridos, esse texto ele é muito importante para nós, porque se nós ainda temos dificuldade de perdoar, é porque ainda não reconhecemos o valor da graça a qual recebemos quando fomos resgatados. Esse é o grande segredo. Essa é a chave do texto que ele está colocando. Se você perceber, no verso 25, ele fala que para pagar a dívida dele, ele teria que dar a vida dele, a vida da esposa, dos filhos e tudo que ele tinha. E ainda não seria suficiente para pagar aquela dívida. Você percebe que esse primeiro servo, ele era tão cego, que ele ainda suplica, fala assim: não, eu vou te pagar. Ele não reconheceu o tamanho da dívida dele, porque ele ainda achava que ele ainda podia pagar a dívida. E aí o senhor dele falando assim: não, você não tem como pagar a tua dívida, é impossível você pagar a tua dívida, mas eu vou te perdoar, é melhor eu te perdoar, porque nem se eu levar tudo que você tem, até a vida da sua família comigo, não vai pagar a tua dívida, então eu vou te perdoar. Percebe que ele não conseguia entender o tamanho da graça que ele tinha recebido, o valor da graça que ele tinha recebido. Por isso que quando ele vê alguém que lhe devia muito menos, nós estamos falando de 10 mil, vamos colocar assim, vamos tentar fazer um paralelo de hoje. É como se alguém te devesse, vamos colocar uma dívida grande aqui, imagina que você devesse R$1 milhão, a proporção é essa. Alguém você deve R$1 milhão e você é perdoado. Aí um dia, você me emprestou R$1.000 para me socorrer. Aí você volta comigo, você tem que pagar. Tu entende isso? Então, essa é a projeção ao qual Deus coloca, quando coloca o tamanho da graça que Ele colocou sobre nós, quando nós precisamos perdoar o nosso irmão. Essa é a dimensão. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque muitas vezes, queridos, a gente, como fala aqui no verso 30, a gente tem uma dificuldade enorme de vencer a hipocrisia. Às vezes, muitas vezes nós temos um viés que inconscientemente nos coloca numa condição de ser melhor do que alguém, por estar sentado aqui, por um dia ter orado, por ter lido a Bíblia um dia, entendeu? Aí quando você encontra com alguém na rua que te afronta, aí você quer estabelecer justiça naquele momento. Não, me afrontou, agora vai ter que pagar. É olho por olho. E aí se você voltar lá em Mateus 7,4, o que Jesus manda fazer? Quando Jesus fala assim, quando alguém te bater de um lado da face e da outra, quando ele fala assim, quando alguém te pedir uma parte da tua roupa, da roupa inteira, ele está te falando assim, olha, seja doador. Essa é a expressão do amor, porque foi isso que eu fiz por você. Então quando você tem a oportunidade de perdoar alguém, você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do amor do Senhor sobre você. Queridos, infelizmente, a gente tem se acostumado a não perdoar. Muitas vezes, a gente se veste de um perdão que, na verdade, é só uma justificativa para continuar a vida sem restaurar aquilo que foi perdido. Olha só,
eu cansei de ouvir na minha vida, como cristão, que perdoar não era sentimento. Perdoar não é sentimento, perdoar é atitude. E eu concordo com isso. De fato, eu não preciso estar sentindo. Não, eu estou sentindo aqui, eu vou perdoar. Não é sentimento. Você escolhe sofrer. Paulo escolheu sofrer. Jesus escolheu sofrer. Ele não estava sentindo assim no coração. Ele falou assim, não, agora estou sentindo que eu vou lá sofrer. Não, ele escolheu. Jesus não queria ir para a cruz. Todos sabem disso. A carne dele não queria ir para a cruz. Mas ele fala assim, Pai, faz aquilo que tu queres, não o que eu quero. E ele se entrega. Então, o perdão, ele é uma escolha. Não é um sentimento, é uma atitude. Mas ele é uma atitude racional, baseada na clareza da graça ao qual você recebeu. É você voltar para alguém e falar assim, querido, eu te perdoo, porque eu reconheço o tamanho da graça que eu recebi e eu não merecia ela. Minha dívida era muito grande, e hoje eu vou te perdoar. Tu entende? Então a primeira prática do amor, do perdão é essa. E o outro mais importante, como eu estava falando, que às vezes é uma condição assim, velada, né? Fala assim, não, já perdoei o irmão. A atitude mesmo, né? Tem que ser atitude, então já perdoei, está perdoado. Mas não quero ver perto. Entende? Reflete aí na tua vida, se você algum dia perdoou alguém, mas existe um mais, se existe um mais, você não voltou à condição original. Se você não voltou à condição original, não houve perdão. Sério, querido, não houve. Não houve um perdão, não houve perdão. Talvez você até saiba que você precisa perdoar. Você até talvez quer perdoar, mas você ainda não perdoou de fato. De sentar e falar assim, querido, vem cá. Ó, não, vamos voltar aqui ao que era antes. Poxa, Tiago, mas algo foi destruído. Ok, para construir algo que foi destruído, precisa ser reconstruído. É lógico isso. Mas não pode ter mais, não pode ter restrição mais. Precisa haver uma liberalidade para se reconstruir. Precisa haver um caminho aberto de novo, para se caminhar. É lógico que se você chega a um ponto que alguém comete algo contra você, você vai perdoar, e o que você vai fazer? Vai abrir o caminho de novo, vai falar assim, ó, querido, agora vamos caminhar, você quer caminhar junto? Às vezes tem gente que não quer, né? Vamos pegar o exemplo de Judas aqui com Jesus. Todo mundo sabe que Judas era conhecido como um ladrão. E Jesus coloca a responsabilidade da bolsa deles, ou seja, das ofertas, do que fosse que eles tivessem de dinheiro, na mão de Judas. E Judas o trai por dinheiro. Não é isso? Vai ter gente assim, querido. Vai ter gente assim. Mas sabe o que eu posso dizer para você? Judas, ele não impediu a obra de Jesus. Na verdade, ele cooperou com a obra de Jesus, mesmo roubando Jesus. Entende? Então não é sobre o quanto nós perdemos, é sobre o quanto o amor de Cristo é revelado no processo de perdão. Tu entende isso? Você está disposto a perder? Ou com a vida com Jesus eu só posso ganhar? Porque tem gente que diz que é assim, né? Mas o amor, ele tudo sofre. Para ele ser verdadeiro em amor, precisa haver a liberalidade para voltar a fazer o caminho. Se não há isso, querido, se você não consegue sentar com a pessoa à mesa, se você não consegue olhar lá, olho no olho, se você não consegue, não teve perdão, querido. Não teve. Essa semana passada, eu passei um pouco mal, né? Comi algo que não me fez bem, e foi engraçado, eu estava de madrugada, levantei de madrugada muito ruim. E eu tenho uma característica assim, quando eu passo mal do estômago, se eu começar a colocar para fora, meu organismo é meio esquisito, ele não entende a hora de parar, e eu passo muito mal. E aí quando na madrugada eu deitando na minha cama, eu senti que aquele negócio não estava bom. E aí o Senhor falou assim, vai ter que botar para fora. Eu falei assim, não quero não, deixa aqui, vê se sai de outro jeito, aqui não, senão eu vou passar muito mal, vou passar o dia passando mal. Eu fiquei umas 2 horas relutando na cama, eu não vou voltar, não vou começar esse processo não. Eu não vou começar isso, eu não quero, Senhor, me cura, eu não quero passar por esse processo. E aí eu levantei, fui para o banheiro,
E fiquei, Senhor, não quero não deixa não, Senhor, que eu começar isso aqui, eu vou passar o dia inteiro com esse negócio, doendo, passando mal. E aí, naquele momento que eu estava ali, eram umas 4 da manhã, o Espírito Santo falando comigo, falou assim, ó, é justamente isso que muita gente está passando hoje, não quer pôr para fora, vive com a podridão dentro dele, sofrendo com dores, sem dormir, muitas vezes, porque não quer botar para fora e não quer se abrir para um processo de perdão. Mas eu queria dizer para você, querida, assim, ó, confia no Senhor, porque isso faz parte do nosso processo de conhecer o Senhor Jesus. Não tem ninguém aqui perfeito, querido, nem eu, ninguém aqui é perfeito, ninguém. Mas enquanto você ficar resistindo esse processo, a sua vida vai continuar travada. Enquanto você ficar simplesmente murmurando porque a tua casa está caindo, porque está tudo vazando, porque está tudo rachado, você vai continuar se vitimizando, nada na tua vida vai acontecer. Eu estou te propondo aqui, queridos, você fazer uma introspecção e começar a buscar no Senhor o fundamento que é Ele. Se você começar a ter a coragem de fato, desconstruir algumas coisas e começar a construir fundamento nele, onde você vai se doar e vai começar a sofrer de fato o dano pelo amor do Senhor, você vai começar a construir um fundamento forte. E aí aquilo que o Espírito Santo falou comigo antes de pregar aqui, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Querido, eu estou te falando de casamentos que nunca experimentaram a plenitude de um casamento de verdade. Eu estou te falando de pais que nunca experimentaram uma relação verdadeira com seus filhos. Eu estou te falando de amigos, de pessoas que nunca tiveram amigos de verdade do seu lado. De irmãos que nunca viveram a experiência de ser igreja. Para isso, queridos, é necessário doação, entrega, amor. O amor que tudo sofre. Se não tiver disposição para isso, querido, você pode construir a tua vida com várias coisas que o mundo oferece. Mas a Bíblia nos garante que no dia que o vento soprar, que no dia que as ondas do mar subir e que bater contra a tua casa, vai cair. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te ama de tal forma que Ele não vai desistir de você até o teu último suspiro. Ele vai continuar insistindo em te resgatar, em resgatar a tua família. Eu creio nisso, que o amor dele é muito maior do que nós possamos compreender, é muito maior. E às vezes, queridos, a gente fica aqui resistindo, não tem a coragem de se arrepender, não tem coragem de voltar, não tem coragem de se entregar, e ainda fica questionando Deus, por que a vida não anda? Por que as coisas não acontecem comigo? Por que acontece com todo mundo e não acontece comigo? Por que eu olho tudo que eu construo cai? Querido, é simples, o fundamento está errado, é simples. Por isso que tanto pregamos sobre fundamentos esses dias. Mas será que você está disponível para gastar, vou pegar um número aqui que é o da construção civil, 35% da sua vida para construir um fundamento forte? Será? Eu queria ler com vocês Mateus 5, de 39 ao 48. Esse texto diz assim: eu, porém, vos digo, isso Jesus, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E o que pleitear contigo e tirar a tua túnica, larga também o corpo, a capa, desculpa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. E ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai para que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejam filhos do vosso Pai que estais nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Olha só, a referência de perfeição a que Deus coloca sobre nós é que eu preciso amar quem não me ama. Eu preciso me doar por quem não é meu irmão. Eu preciso me entregar pelos meus inimigos. Para quê? Olha o que o texto diz: para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a natureza dele emana, cresce, evolui, amadurece em nós, a partir do momento que eu amo aqueles que não me amam. E aí? Será que a gente só tem falado com os nossos irmãos? Será que a gente só tem amado aquele que nos ama? O que você tem feito com aqueles que têm feito algo contra você, contra os seus inimigos, contra aqueles que têm te machucado? Sabe, queridos, enquanto eu estava orando ao Senhor, o Senhor falou muito comigo sobre pais que precisam perdoar seus filhos, sobre filhos que precisam perdoar seus pais, sobre genros que precisam amar as suas sogras, sobre sogras que precisam amar os seus genros, sobre amigos que precisam se perdoar. Né, Richard? Sobre empregados que precisam perdoar os seus patrões. Sabe por quê, queridos? É nesse processo que Cristo se mostra em nós. É impossível você gerar relacionamento com alguém de amizade se você não estiver disponível a sofrer o dano. Porque é uma coisa que eu tenho por certa: todo relacionamento profundo, todo relacionamento de intimidade mostra o pior lado que nós temos. Por isso que quando nós casamos, nós temos várias dificuldades, porque a gente conhece o pior um do outro. Quando a gente gera uma amizade com alguém mais profunda, a gente conhece também o pior um do outro. Mas e aí? O que vocês vão fazer? Vocês vão desistir ou vocês vão perdoar e seguir, construindo um fundamento em Jesus? É muito fácil desistir, querido. Eu já cansei de ver pais desistindo dos filhos. Eu desisto. Às vezes está morando na mesma casa, continua pagando tudo, dando sustento, mas desistiu de apacentar o filho. Filhos que desistiram dos pais. Desisto do meu pai, eu vou viver minha vida. Não vejo a hora de sair de casa. Será que é esse o fundamento que o Senhor quer para nós, queridos? Olha, eu vou falar para os filhos aqui. Eu tive a experiência de viver minha adolescência num ambiente extremamente complexo com meu pai. Meu pai com problema com alcoolismo, em alguns momentos até com drogas. Meu pai se separou da minha mãe muito cedo, eu tinha 10 anos. Eu passei a adolescência, quando o Senhor me resgatou, eu tinha 14 anos. Eu estava no ápice dessa condição conturbada com meu pai. Queridos, eu demorei a descobrir o que eu tinha que fazer pelo meu pai. Que eu tinha que perdoar. Que ele era o pai que eu precisava. Mas como assim, Tiago? Ele te abandonou muitas vezes. Ele te feriu muitas vezes, a sua mãe. Eu precisava dele. O Senhor me deu ele. Graças a Deus por isso. O Senhor me deu ele hoje, assim, e foi um processo longo até eu construir perdão, sabe? Porque eu sou ruim demais. Eu preciso demais do Senhor. Mas, queridos, sabe o que eu posso te encorajar? É que se eu não construísse um fundamento de perdão com meu pai, que fundamento que eu construiria com os meus filhos hoje? Muitas vezes, queridos, a gente está construindo, às vezes está com problemas com relações com nossos filhos, porque a nossa relação com o nosso pai, muitas vezes, foi mal estabelecida. Tem um fundamento ruim lá. Tem um troço lá que eu deixei para trás mal resolvido.
É igual você pegar essa parede aqui, ó, você faz aqui a cinta da parede todinha aqui por baixo aqui, né? Você bota aquele betume, eu não sei como é que chama aqui, aquela massa preta ali para isolar, para não subir mofo, né? E umidade, mas ali tu esqueceu. O que acontece? Vai começar a apodrecer tudo ali, tu vai ter que quebrar tudo de novo para poder arrumar ali. Não adianta, querido. Não adianta. Se o fundamento for ruim, o Senhor vai abalar a sua estrutura para você voltar e reconstruir. Não tenha dúvida. Então eu te incentivo hoje a revisar, a fazer uma reflexão sobre, de fato, como tem sido o teu fundamento em amor. Se você de fato tem sofrido o dano, perdoado as pessoas, perdoado teu pai, tua mãe, ter perdoado os teus filhos, ter perdoado os parentes da sua esposa ou do seu marido. Mas por que esse perdão? Para construir algo em Cristo. Não é porque eles merecem, é porque você não merecia. É por isso. Você acha que você merecia ser resgatado pelo Senhor? Alguém acha aqui? Não, eu merecia, eu era bonzinho demais. Alguém acha? Então, querido, por que você acha que as outras pessoas não merecem o teu perdão? O que você acha que alguém poderia fazer contra você mais do que você já fez só por existir contra Deus? Porque a Bíblia diz que você era inimigo de Deus, digno de toda a ira de Deus. Você acha que tem alguma coisa que alguém possa fazer com você maior do que isso? Não tem. É por isso que o texto te fala assim, olha, você devia muito. O que qualquer pessoa vai te dever é menos do que isso. Então perdoa, porque tu já recebeu uma graça que tem um valor inestimável. Valoriza isso. Começa a construir a tua vida com base nisso. Eu creio que você vai viver um casamento que você nunca viveu antes. Quando você entender o que é amar. Que amar é doar. Amar é se entregar. Quando você entender que o amor tudo sofre, você vai começar a viver uma vida diferente com os teus filhos. Você vai começar a viver uma vida diferente com os seus parentes. Para que assim você possa manifestar a vida de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu queria concluir aqui com 1 João 1, o capítulo todo eu queria ler com vocês. Queria concluir com esse texto, pedir que você refletisse no Senhor sobre o que nós falamos aqui, sobre o que eu falei aqui para vocês. Não deixe esse negócio ruim que às vezes a gente aprende a conviver. Tem certas comorbidades da nossa vida, essa palavra está muito comum hoje, né? Então posso falar. Tem certas coisas que a gente se acostuma a viver. Estava falando isso com a Sheila vindo no caminho, né? Eu falei assim, minha filha, cuida do joelho, né? Ela sente algumas dorzinhas no joelho, não se acostuma com isso não, cuida, porque você ainda tem muito chão pela frente, né? Depois quando você estiver mais velha, seu joelho vai estar muito cansado, aí vai ser mais difícil para recuperar, né? Então, queridos, não se acostuma com essas coisas não. Às vezes a gente já se acostumou a viver longe do pai, se acostumou a viver longe da mãe, se acostumou a viver longe dos filhos. É porque ele é assim mesmo, adolescente. Se acostumou a viver longe da esposa. Meu casamento, eu não desisto do meu casamento. Se acostumou a viver longe dos parentes. Não tem prazer mais de estar próximo com os parentes. É tão legal estar junto com os parentes, além da sua família. É muito legal, é muito bom. Essas coisas, o perdão, lembre, o perdão, o exercício do perdão é que nos faz conhecer a dimensão do amor de Cristo. Cada vez que alguém te ferir, que você possa dar glória a Deus. Fala, Senhor, eu vou poder experimentar o teu amor agora. Pô, Tiago, tá de brincadeira, né? Tu está achando que aqui ninguém é humano, não, ninguém sente, não. É lógico que sente, querido. É por isso que experiências não são baseadas em simplesmente estudos. Não é sobre o que eu estou dizendo para você, é sobre o que você vai viver. É na hora que você estiver sentindo dor, que você fala assim, caramba, me apunhalou aqui, mas eu vou amar o irmão agora. É agora que eu vou entender o que Jesus sofreu. É agora que eu vou começar a perceber um pouco quanto vale. Quem é pai aqui vai me entender. Às vezes eu saio com meu filho, o mais velho, ou com o mais novo, né? Eles acham assim que o dinheiro é infinito, né? Tipo, é só passar o cartão ali, né? Passa o cartão aí, mano. Esse dia eu estava passeando com o Davi, eu falei assim, não, mas isso aqui é muito barato, R$150 isso aqui. Eu falei assim, meu filho, tu já trabalhou para ganhar R$150? Você já
entendeu? Vamos lá, eu vou te dar, não, era 250. Eu vou te dar um mês para você ganhar R$250, mas com o seu suor. Tu topa? Para você entender o que é isso, entende? E o Senhor, Ele é muito pedagógico nessas coisas. Ele é muito pedagógico. Então Ele vai promover essas situações para você, querido. Você pode ter certeza que alguém vai te ferir. Você pode ter certeza que alguém vai pecar contra você. E você pode ter certeza que você vai pecar contra alguém. E aí, o que você vai fazer? Você vai ser vítima ou vai encontrar nisso a oportunidade de conhecer mais o Senhor Jesus, estabelecer um fundamento forte nele? O que você vai fazer? Você vai entrar na tua casa e vai se tornar vítima ou vai partir para cima? Senhor, eu reconheço o tamanho da graça que o Senhor deu por mim. Por isso, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero me entregar por aquele que me feriu. Eu quero amar os meus inimigos. Sabe? É quando você tem a disposição de estar lá no teu emprego, e quando o teu chefe ele é injusto com você, e você se doa pelo teu trabalho, porque você está servindo aquele lugar não pelo seu salário, mas porque você está servindo como se servisse ao próprio Deus. Porque é assim que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Aí sim, eles vão olhar para nós e falar assim: caramba, tem alguma coisa diferente daquele camarada ali. Não é possível. Vem cá, o que tem diferente na tua vida aqui? Eu falei assim: é o fundamento, é Jesus. Não é de mim não, querido, porque eu não presto, mas Cristo em mim é uma esperança, assim como uma esperança para você. Ser sal e luz é isso, querido. Vocês entendem? Então não é sobre o que o outro merece, é sobre eu não merecia. Eu não merecia, e é por isso que eu me entrego. 1 João 1 fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, todos nós pecamos. Amém? Então, meu convite é: saia desse lugar. Saia desse lugar de amargura. Você deixar de perdoar alguém é semelhante a alguém que está com muita raiva do outro, quer que o outro morra, mas quem toma o veneno sou eu. Você entende? Isso nos mata. Saia desse lugar, querido. Põe para fora. O processo é meio dolorido mesmo, mas o Espírito Santo vai estar contigo. E quando você passar por tudo isso, você vai viver uma vida de plenitude, ao qual você ainda não experimentou. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu creio nisso, porque o fundamento vai ser correto. O fundamento vai ser no Senhor. O fundamento vai ser no amor. Amém? Amém? Glória a Deus, queridos. Eu queria orar contigo. E pedir assim que não fique só nessa reflexão de hoje, que durante a tua semana reflita sobre isso.
Eu creio que o Espírito Santo já deve estar trazendo à memória alguns aqui, de pessoas ao qual você precisa perdoar. E sabe, querido, posso te dar uma orientação? Quando você for perdoar essa pessoa, se entrega. Mas, querido, eu te perdoo, eu queria voltar, eu queria te dar liberdade para a gente voltar ao que era antes. Eu quero construir de novo aquilo que a gente perdeu. Se você está se encontrando numa situação que você é o ofensor, põe para fora também, querido. Confie que o Senhor também vai fazer algo maravilhoso contigo. Confia nisso. Se entrega, querido. Comece a construir um fundamento no amor ao qual você é o doador da sua vida. Você se entregou, você vai se entregar. Às vezes a gente fica esperando o outro. Não, vou esperar o outro vir. Não, querido, vai você. Se a palavra chegou a você, é porque você tem que ir primeiro. Se você está me ouvindo aqui em casa ou aqui no salão, como diria para os meninos, né? Perdeu o Playboy. Agora é contigo. A palavra já foi revelada a você. Então, se é necessário um processo de perdão, comece com você. Amém? Se vocês estão me ouvindo aqui, já existe um compromisso do Senhor contigo, para que isso aconteça. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tão grande graça que o Senhor derramou sobre nós. Nós não merecíamos o Senhor, e o Senhor nos recebeu, o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Senhor. Não há nada que nós possamos fazer, Senhor, para que possamos pagar essa dívida, mas nós queremos ser a resposta. Nós queremos te amar sobre todas as coisas. Nós queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós queremos doar a nossa vida. Nós aqui, Senhor, estamos dispostos a sofrer, Senhor, a sofrer o dano, por amor do Senhor, porque nós queremos que a tua natureza se manifeste em nós, porque nós queremos, Senhor, conhecer toda a dimensão do teu amor por nós. Nós queremos experimentar o teu amor por nós. Nós não queremos vai viver de discurso, nós não queremos vai viver simplesmente daquilo que ouvimos, mas nós queremos ser a expressão do teu corpo nessa terra. Senhor, eu quero encorajar aqui os meus irmãos, Senhor, nisso, te pedindo, Espírito Santo, vem trazendo unção e poder que move-nos para um outro lugar, que nos tira de uma condição de comodismo, nos tira de uma condição, Senhor, que já está acostumados a viver com o pecado, a viver com a amargura. Senhor, que haja coragem nos meus irmãos a sair deste lugar e a tirar toda a amargura de dentro de si, permitindo para que o Senhor se manifeste, a sua natureza se manifeste, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, dê oportunidades a nós, Senhor, a restaurar aquilo que foi perdido. Nos dê, Senhor, a oportunidade de resgatar, Senhor, o que está perdido. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor fez por nós, pelos meus irmãos, por estar aqui conosco, por essa palavra, Senhor, que veio no meu coração e fala comigo primeiro. Senhor, eu quero ser a Tua igreja, eu quero andar em comunhão com a minha família, eu quero andar em comunhão com os meus irmãos, eu quero estabelecer relacionamentos fortes, Senhor, que são baseados em Ti. Se existe algo na minha vida, Senhor, que precisa ser destruído, para que seja estabelecido um fundamento correto, Senhor, eu me entrego, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abalar as nossas estruturas, Senhor, para que seja construído uma casa onde o Senhor possa se manifestar em plenitude, porque nós queremos Te conhecer face a face, não de ouvir falar. Nós queremos andar contigo, Senhor. Nós não queremos andar nos nossos caminhos, mas nós queremos andar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Tu és